Olá pessoal, professor Rafael aqui e hoje eu vou falar sobre planilhas eletrônicas. A informática ela foi criada para fazer tarefas que ou o ser humano não consegue fazer ou que até consegue, mas levaria muito tempo para realizar, principalmente no âmbito matemático. Realizar grandes expressões matemáticas que envolvem muitos números, muitos cálculos diferenciados. A máquina, o computador, ele consegue realizar esses cálculos de forma precisa e dependendo dos seus recursos de peças, de hardware, ele consegue fazer isso de forma muito rápida, muito ágil, superando em muito a capacidade do ser humano. Então podemos dizer que os primeiros computadores eles foram criados para serem calculadoras gigantes, extremamente capazes de realizar contas absurdas, com precisão absoluta. A única questão é que a máquina simplesmente realiza a operação matemática. Quem monta a estrutura dos dados, quem organiza como a matemática vai ser feita é o ser humano. E aí é que pode morar o problema, pois o ser humano é falho e se ele montar a matemática errada, se ele montar a estrutura dos valores errado, a máquina vai realizar também uma conta errada, uma conta insatisfatória. Os dados digitais, eles são gravados no computador através de arquivos. E cada arquivo tem o seu tipo, tem a sua estrutura de dados. Cada arquivo diferente recebe o que a gente chama de formato ou extensão diferente. Aqui na tela eu coloquei 4 tipos, que são os modelos texto, planilha, apresentação e documento diverso. Por padrão, os principais arquivos para escritório são o DocX, que é do formato do Word, que é para texto, o XLS, que é do Excel, que são planilhas eletrônicas, que é o foco da aula de hoje. Temos o PPTX, que é o formato de apresentação, usando o programa PowerPoint de criação de slides. E temos o formato PDF, que é um formato que pode ser utilizado para diversas formas. Você pode pegar um documento que você fez no Word e salvar em PDF, pegar uma planilha que você fez no Excel e também salvar em PDF. Então por isso que PDF é classificado como um documento diverso, já que qualquer outro formato de arquivo pode ser convertido em PDF, inclusive uma imagem. O principal programa para a criação de planilhas, para trabalhar com essa parte de matemática e controle de informações, é o programa Excel, feito pela empresa Microsoft, que desde 1987 tem sido o principal programa para trabalhar nesse quesito, planilhas e cálculos. Cada empresa usa o Excel para sua própria finalidade, criando planilhas de controle de funcionários, gastos, ganhos, folha de pagamento e etc. O Excel ele tem basicamente 3 versões, sendo que a principal, a mais comum, é a versão de Windows, que é aquela que você instala no computador e pode usar no seu computador de mesa, no seu notebook. Já para aparelhos móveis como celulares e tablet, tem uma versão específica, que é o Excel App, que você pode pegar da sua loja de aplicativos, como o Google Play ou da App Store da Apple, pelo sistema iOS. Agora, se você tem um computador de mesa, tanto com o sistema Windows como Linux e quiser usar o Excel, você vai ter que utilizar a versão online, através da conta da Microsoft, pelo site office.com. Ele tem basicamente as mesmas funções do Excel instalado na máquina, do Excel clássico, só que é uma versão mais simples, mais resumida, só que bem eficiente também. Dessas 3 versões do Excel, a única paga é a versão tradicional para o Windows. A versão aplicativo para o sistema iOS e Android ela é gratuita e a versão online também é de graça. Basta que o usuário tenha uma conta de e-mail da Microsoft. E se o usuário quiser usar uma alternativa também gratuita, fora do ambiente Microsoft, ele tem o Planilhas do sistema do Google, através do Google Docs, Google Drive, e possui também o programa Calc, através do pacote de programas LibreOffice, que tem suas versões tanto para Windows como também para os sistemas Linux. Então essas 5 versões que eu coloquei aqui na tela criam planilhas de cálculo e o arquivo que você criar em qualquer uma delas pode ser aberto em qualquer outro programa aí da listagem. Então os arquivos eles são multicompatíveis. Uma planilha ela se divide em pequenos retângulos, sendo que cada retângulo a gente chama de célula. E a ideia da célula é guardar uma informação, que pode ser do tipo texto, número, data, hora, dinheiro, imagem. Então a célula, a ideia dela é comportar uma informação e um conjunto de células forma uma planilha. Aqui na tela eu coloquei um exemplo de uma planilha bem simples de gastos, que vai de janeiro até dezembro. Coloquei valores diversos para cada mês e no final nós temos um total, que seria a soma de todos os valores. As células em uma planilha são organizadas em colunas e linhas.
cada coluna recebe uma letra e cada linha recebe um número. Através dessas duas informações, nós temos o endereço da célula. Por exemplo, aqui na tela nós temos uma planilha de gastos e nós temos ali uma célula que está destacada com um contorno roxo, que no caso ali é o valor relativo ao mês de fevereiro de 2020, valor de R$ 1.002. Essa célula em destaque, ela tem o seu próprio endereço, que no caso seria a informação da letra da coluna onde ela está e a linha que ela se localiza. Então o endereço dela seria B3. Já relativo à célula do valor do mês de agosto, que é aquela de R$ 786, seria o endereço B9, ou seja, coluna B, linha 9. Antigamente tinha um joguinho chamado Batalha Naval. Caso você não conheça, recomendo que você pesquise no YouTube ou no Google para aprender como se joga, pois a lógica de coluna e linha é basicamente a mesma. E por último aqui de exemplo, nós temos lá embaixo o valor total, que seria B14, coluna B, linha 14. Isso é o endereço da célula. Essas informações são muito importantes, pois usaremos a seguir na hora de calcular, na hora de montar a nossa instrução matemática. Nesta tela nós temos um exemplo de uma planilha feita através do Planilhas do sistema Google. Nesse exemplo nós temos basicamente a utilização de 3 células, que a primeira célula seria o A1, que tem o valor 500, a A2, que tem o valor de 1.500, e nós temos a célula A3, onde nós vamos realizar a soma de A1 e A2. Para realizar essa soma é necessário sempre você começar com a instrução de igual. Então, na célula onde eu quero que tenha o resultado da soma de A1 mais A2, eu vou colocar o sinal de igual, conforme esse círculo vermelho que eu coloquei na tela. Esse campo é chamado de barra de fórmulas. E eu coloquei ali o sinal de igual, aí eu cliquei em A1, ou seja, representa o valor 500, mais a célula A2, que representa o valor 1.500. Então, se a máquina, o sistema, o programa for fazer a soma de A1 mais A2, o resultado vai dar 2.000, já que ele soma o valor das células. Só que sempre que você vai montar uma expressão, você não vai se importar inicialmente com o valor dela, e sim o endereço da célula. Por isso que o endereço é tão importante. Muito bem, pessoal, vamos ver agora um pouco da parte prática. Então a meta vai ser desenvolver uma planilha, e nessa aula eu vou focar usando uma ferramenta gratuita que no caso é o Planilhas do Google, Google Drive, Google Docs. Então no caso eu já estou aqui logado na minha conta do Gmail, fica mais fácil assim. Então eu vou vir aqui em cima em aplicativos e vou clicar aqui na opção Drive. Aqui no Google Drive eu vou abrir a minha pasta documentos e no caso eu quero iniciar um documento vazio. Então eu posso subir tanto aqui por cima como na opção botão novo e clicar aqui em planilhas Google, ou uma outra forma é vir nesse espaço vazio aqui em branco, botão da direita e vir aqui na opção planilhas Google. Se você já teve algum contato com o programa Excel do Windows, você pode observar que existe uma certa semelhança entre as duas interfaces, né? Os programas eles são bastante parecidos quanto à localização dos botões e funções. Então aqui nós temos uma planilha vazia. Como eu disse agora há pouco, as planilhas se dividem basicamente em colunas e linhas, e esses campos aqui, que no caso está marcado em azul, são as células. Então, por exemplo, se eu quiser aqui desenvolver um exemplo de planilha, geralmente se começa aqui pela primeira célula, A1. No caso aqui nessa aula eu vou desenvolver um exemplo, então vou chamar aqui, por exemplo, de planilha de vendas. Vou fazer uma coluna chamada meses. Aqui do lado eu vou criar uma coluna chamada ano base, vou fazer aqui ano base 2018 e aqui ano base 2019. E aqui em meses eu vou desenvolver uma relação dos meses do ano, no caso janeiro até fevereiro. Então janeiro, fevereiro, vou selecionar essas duas células, então clica, arrasta e solta. Vem nesse pequeno quadradinho azul aqui do cantinho, no canto inferior direito, clico, seguro o clique do mouse e vou arrastar ele até lá embaixo. E a ideia é que automaticamente o Excel ele vai reconhecer essas palavras e vai criar uma sequência lógica, ou seja, era janeiro, era fevereiro, o próximo item, fazendo um comparativo com os dois, vai ser março.
depois de março vai ser abril, então eu consigo fazer isso até dezembro. Então, essas células aqui que ficaram a mais, que no caso é da linha 15 até a linha 18, eu posso jogar fora. Então selecionei elas aqui, botão da direita e venho aqui na opção excluir linhas. Tá? Agora aqui do lado, na coluna ano base 2018, eu vou inventar mais ou menos o quanto que foi o faturamento da minha loja. Vamos supor que é uma loja de roupa. Eu vou colocar aqui mais ou menos quanto foi um faturamento. Vamos supor que é uma loja pequena. Então, em janeiro de 2018, eu tive um faturamento de, sei lá, 12 mil reais. E para os demais, eu vou criar valores aproximados a esses 12 mil. Muito bem, terminei aqui de criar valores para as colunas ano base 2018 e 2019. Agora eu quero transformar esses valores aqui no tipo dinheiro. Para fazer isso, eu vou selecionar as duas colunas. Perceba que eu estou marcando somente os valores numéricos. Eu não devo selecionar o nome das colunas. Venho aqui em cima e tem um botão chamado R-cifrão, que está aqui, ó, formatar como moeda. Clico uma vez sobre esse botão e automaticamente ele já vai colocar a casa decimal de centavo, colocar o R-cifrão no começo de cada informação dessa minha seleção, já que são valores do tipo número, então agora ele entende que é valor do tipo moeda também. Aqui embaixo de dezembro eu vou colocar uma informação adicional, por exemplo, aqui eu vou colocar o valor total e eu quero fazer a soma desses valores. Existem várias formas para a gente poder realizar a soma desses valores. Uma delas é a forma manual, que é trabalhosa, mas não podemos dizer que é a forma errada, porque na matemática ela está correta, ela funciona. Que seria colocar aqui o sinal de igual. Sempre que a gente vai começar uma expressão matemática, a gente tem que começar com um sinal de igual. Agora eu venho com o meu mouse em cima do primeiro valor, dou um clique sobre ele, que no caso é esse 12 mil. Agora aqui no meu teclado eu aperto o botão de mais, para realizar um processo de soma, né, de adição. E agora com o mouse eu clico no próximo item e faço isso de uma forma sequencial, um a um, para ele poder realizar a soma. Marquei aí os 12 itens fazendo o procedimento de soma com o botão de adição. E se eu quiser agora saber o resultado, eu posso apertar Enter, mas se eu quiser também, eu posso já observar aqui que o próprio Planilhas do Google já está mostrando aqui para mim qual é o valor dessa somatória, tá? Então vou dar um Enter aqui e ele vai marcar na célula o valor. Então perceba que na planilha ele vai me mostrar o valor da soma e aqui em cima na barra de fórmulas ele mostra para mim a matemática que está sendo realizada, célula a célula, para poder facilitar para mim a localização de qual célula está em qual lugar. Nessa próxima aqui eu vou fazer um procedimento de soma diferenciado, que é uma forma, digamos, mais inteligente, que é usando a função soma. Da mesma forma, eu vou já no teclado apertar o botão de igual e aqui no teclado eu vou digitar a palavra soma. Abro parênteses e aqui com o mouse eu vou selecionar todos os valores que eu quero que sofra o procedimento de soma, que no caso é aqui da célula C3, clico seguro, então eu estou com o clique do mouse pressionado e vou arrastar até a última linha que eu quero, que no caso é a linha de dezembro. Solto o clique do mouse, ele já está mostrando aqui para mim o valor da soma, basta agora eu dar Enter. Perceba que aqui ele abre parênteses e aqui ele não tem a função fecha parênteses. Geralmente quando não tem o fecha parênteses, se eu der um Enter, automaticamente o Excel ou planilhas do Google ele vai compreender que ele vai ter que colocar esse parênteses por mim para fazer a função funcionar. Então no caso aqui eu vou dar um Enter. Maravilha! Então se eu clicar aqui sobre a célula, ele vai mostrar para mim a expressão matemática que está sendo realizada. No caso aqui, o que ele está fazendo? Ele está usando a função soma da célula C3, que é essa primeira célula aqui. O 2 pontos significa até no Excel, na matemática, na informática. Então ele vai somar de C3 até a célula C14, que é essa penúltima aqui para mim. Então, tudo certinho. Nessa célula eu usei a matemática convencional, somando célula a célula, e nessa aqui eu usei a expressão soma.
usando a função soma é uma forma mais inteligente de se fazer isso, porque imagine que em vez de ser 12 linhas que eu fosse realizar a soma manual, que fosse 1000, fosse 1 milhão, e eu tivesse que fazer célula uma a uma, ia me dar muito trabalho, ia ser muito suscetível a eu cometer algum erro cedo ou tarde. Já usando a função soma é muito mais prático. Uma outra forma de fazer soma mais simples ainda, também usando essa expressão, é ao invés de você escrever, basta você vir na última célula que você quer que tenha o resultado, vem aqui nesse botão, esse símbolo ele recebe o nome de sigma, mas o nome do botão é funções, vou clicar aqui nessa setinha e eu clico aqui na opção soma, automaticamente o Excel ele vai, entre aspas, digitar para mim aqui o valor. Agora com o mouse eu seleciono os valores que eu quero, ou seja, o intervalo, que no caso aqui vai ser de C3 até o C14. Selecionei, basta agora eu dar o Enter. Maravilha! Fazendo por essa forma aqui pelo botão de função, eu ganho um pouquinho mais de tempo para poder realizar a soma da minha planilha. Então podemos classificar que usando o botão é um pouco mais profissional. Tudo que envolve atalho, facilitação, a gente dá o nome de profissional. É mais prático, é mais inteligente seguir esse caminho então. Mas os demais, os que eu já mostrei para vocês, a gente não pode dizer que é errado. Se funciona é porque está correto. Muito bem, aqui realizei o processo de soma. Para deixar a planilha um pouquinho mais bonita, eu vou selecionar aqui os valores. Vou vir aqui nesse botãozinho para colocar borda. Escolher aqui que tipo de borda que eu quero, no caso eu quero todas as bordas. Ok. Aqui no título, que seria o nome da planilha, eu quero deixar tudo isso daqui unificado. Eu quero transformar essas 3 células numa só. Então eu venho nesse botãozinho aqui, ó, mesclar células. Ele vai transformar todas numa só. E agora eu posso vir aqui e pedir para o texto ficar centralizado em relação a essa seleção de 3 colunas aqui, que está marcado em azul. Então eu vou vir aqui no botãozinho, centro. Posso aqui deixar a informação em negrito. Vou aumentar um pouco o tamanho dessa célula. No caso, aumentar o tamanho da fonte do texto. Aqui eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Vou deixar as informações centralizadas. Aqui eu vou deixar em negrito. Aqui nos meses e o total também. Vou selecionar aqui essas células e vou mudar a cor de preenchimento. Então tá aqui, ó, cor de preenchimento. O ícone é uma lata, um balde de tinta. Escolher aqui uma cor. No caso, vamos supor, eu vou escolher uma cor escura. Colocando essa cor escura ficou ruim para ler. Então eu vou selecionar e vou falar aqui o texto. Eu quero que fique com a cor branca. Aqui, dos meses, eu vou colocar um azul diferenciado. Aqui também, texto branco. Aqui nos valores de total, eu vou selecionar e pedir para ficar em negrito. Vamos supor que eu quero deixar em evidência todos os valores de cada um dos meses, tanto do ano de 2018 como 2019, os meses que eu tive um faturamento menor que 13 mil. Eu quero que a planilha mostre para mim valores que tiveram essa métrica, um valor menor que 13 mil reais. Então eu vou selecionar aqui os valores, não preciso pegar aqui o valor total, porque não há necessidade. Venho aqui em cima em formatar e coloco na opção formatação condicional. Automaticamente ele vai abrir aqui uma barra à minha direita, aqui no planilhas do Google. E aqui eu posso escolher qual que vai ser a cor, no caso, cor de preenchimento que eu quero que fique. Vamos supor que eu quero que fique em vermelho, vou escolher aqui um tom de vermelho, que é para deixar destacado. E aqui, ó, regras de formatação. Eu posso clicar aqui em não está vazio e escolher qual vai ser o parâmetro, qual que vai ser, entre aspas, a regra que vai ser utilizada para marcar os valores aqui. Então, no caso, eu quero valores que são menores. Então, eu vou colocar aqui, ó, menor do que, e aqui no campo valor ou fórmula, eu vou colocar 13 mil, tá? Perceba que só de digitar, automaticamente ele já marcou aqui para mim os valores. Então, é uma forma visual de já discriminar alguns valores na minha planilha
para facilitar a compreensão, facilitar a visualização do gerente, do dono, do proprietário, do administrador, para poder ver valores altos e baixos. Aqui no exemplo, eu estou discriminando valores abaixo de 13 mil, mas eu poderia fazer o contrário, eu quero que mostre valores acima de 13 mil, acima de 10 mil reais, acima de 20 mil reais. Eu crio a regra que eu quiser. No caso aqui eu vou clicar em concluído. Essa regra de formatação condicional, ou seja, dependendo da condição, algo vai acontecer na minha planilha. Agora vamos trabalhar com criação de gráficos. Vou criar mais uma coluna informativa. Para facilitar aqui o processo, eu vou selecionar aqui as informações do ano base 2019, pegando desde o cabeçalho até o total. Vou vir aqui, editar, copiar. Vou vir aqui na coluna do lado e vou colar. Editar, colar. Ele colou as mesmas informações, no caso eu não quero as mesmas, então aqui no cabeçalho eu vou alterar a informação. Sempre que você for alterar um conteúdo de uma célula, você clica uma vez na célula, vem aqui na barra de fórmulas e altere por aqui, fica mais fácil. Vou dar um Enter. E aqui no conteúdo de janeiro até dezembro, eu vou selecionar as informações, vou vir aqui no meu teclado e apertar o botão Delete para ele zerar os dados. Perceba que aqui no total ele está falando que é zero. Por quê? Porque a fórmula, a função soma, ela já está ativa e funcionando para essa coluna. Na hora que eu copiei, automaticamente a planilha ela já entendeu o que eu quero e ele replicou essa mesma fórmula, só que para a coluna que eu colei as informações. Então a fórmula já está pronta. Basta aqui eu simular alguns valores. Por exemplo, vamos supor que em janeiro eu tive um faturamento de 14.800, em fevereiro, já em março, e vamos supor que em abril, por conta da crise, tive um valor bem abaixo do normal. Vou parar aqui em maio, porque de junho a dezembro ainda não houve o faturamento, pois o mês ainda não fechou, nesse exemplo. Então perceba que além de ter aproveitado a função soma do total, também foi aproveitado a formatação condicional, ou seja, quando eu coloco aqui valores abaixo de 13 mil, conforme eu criei lá na regra, ele também vai mostrar aqui em vermelho. E aqui eu vou deixar em branco mesmo, porque não houve faturamento. Perfeito. Quero criar agora um gráfico. Como é que eu faço isso? Eu vou selecionar aqui os cabeçalhos, pegando também aqui as colunas de informação. Perceba que aqui eu selecionei do cabeçalho até dezembro. Não selecionei o total. Aí vem aqui em cima em inserir e clico aqui na opção gráfico. Qual é a ideia do gráfico? O gráfico serve para facilitar a compreensão de valores numéricos, ou seja, ele transforma números em imagem para facilitar o entendimento, facilitar a compreensão. Então vou clicar aqui em gráfico. Ele vai automaticamente criar um exemplo aqui para mim. Aqui no modelo de gráfico de colunas empilhadas, a ideia é que a gente tem que comparar a altura das barrinhas para poder fazer o comparativo entre os diferentes anos. Então, por exemplo, aqui abril. Se eu comparar aqui a barrinha azul, que é relativa a 2018, a altura dela é bem semelhante a 2019, então são valores compatíveis. Já a pequena barrinha aqui do ano 2020, ela está muito baixa, ou seja, o comparativo entre esses anos, 2020 foi o pior. Quero mudar o desenho do gráfico, basta eu vir aqui em tipo de gráfico e escolher algum outro diferente. Por exemplo, eu vou colocar esse aqui de linhas. Perfeito. Então aqui eu consigo ver um comparativo legal de o quanto que 2020 foi um ano ruim relativo aos outros, já que o valor despencou de um valor próximo a 15 mil, isso só olhando aqui no gráfico, não se atentando aos valores da planilha. Consigo observar que o valor próximo a 15 mil, relativo ao mês de março, ele teve uma queda absurda no mês de abril. Já no mês de maio teve uma pequena melhora, mas nem chega perto ao mês de maio relativo ao ano de 2019, que foi um pico de um valor próximo a 20 mil reais de faturamento nessa minha lojinha pequenininha, nesse meu brechó de roupas, por exemplo. Vou arrumar aqui meu cabeçalho principal, então aqui ele já estava na opção de mesclar e centralizar. Eu vou desmesclar para poder mesclar novamente. Então venho aqui no primeiro, clico seguro e arrasto até a célula D1,
Então eu fui de A1 até D1, que são as células que eu quero transformar tudo em uma só. E vou clicar novamente aqui em mesclar e centralizar célula. Vou dar um nome para a minha planilha, então aqui em cima em planilha sem título eu vou colocar planilha de vendas, entre aspas, exemplo. E a ideia é que aqui no Google eu não preciso ficar clicando no botão salvar, ele salva automaticamente. Se eu quiser mandar para alguma pessoa em específico, quiser compartilhar a minha planilha, basta vir nesse botãozinho verde aqui, clicar em cima dele. E aqui nesse campo eu tenho a opção de colocar e-mail das pessoas para poder compartilhar com elas. Já se eu quiser compartilhar diretamente com link, eu venho aqui na opção copiar link e eu posso mandar para as pessoas poderem visualizar a minha planilha. Então, por essa tela, eu tenho todas as ferramentas necessárias para poder modificar quem vai ter acesso a essa minha planilha online. Agora, se eu quiser salvar ela no meu computador, vamos supor que eu quero mexer nessa planilha em um computador com o sistema Excel. Eu não quero usar o Google Online, eu quero modificar pelo Excel. Então eu venho aqui em cima no botão arquivo e clico aqui na opção fazer o download e eu posso salvar no formato XLSX, que é o formato padrão do Excel. Agora, se eu quiser abrir no LibreOffice, no Calc, posso salvar no formato ODS, que é aquele formato aberto, né, para os programas genéricos do pacote Office, ou se eu quiser eu posso salvar minha planilha também em PDF, caso eu queira imprimir, caso eu queira deixar ele no meu celular, no meu pendrive, mandar via WhatsApp. No caso aqui eu vou salvar em XLSX, vou salvar ele aqui na pasta documentos, download efetuado, vou abrir o arquivo no meu Excel. Toda vez que a gente abre um arquivo novo no Excel, automaticamente ele vem aqui com essa opção de bloqueio, para proteger a sua máquina contra possíveis vírus ou códigos maliciosos que podem estar gravados nesse arquivo XLSX. Então eu vou vir aqui em cima em habilitar edição e eu tenho aqui minha planilha pronta para poder alterar algum valor. Então, da mesma forma que eu visualizei agora há pouco na versão online, eu também tenho disponível aqui no meu Excel no computador para poder fazer alguma modificação, fazer alguma melhoria, modificar da forma que eu achar necessário. Então, missão cumprida. Fiz a minha planilha utilizando o Google Drive, coloquei as informações, utilizei a função soma, vi a parte de formatação condicional e criação de gráficos e exportação do documento para poder continuar ele no meu computador com Excel. Maravilha! Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Pretendo fazer mais vídeos dessa mesma matéria, já que o conteúdo é muito extenso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não deixe de fazer as atividades assim que possível. Em caso de dúvida, participe das lives ou mande mensagem pelo sistema do Google Sala de Aula. Obrigado pela atenção. Saúde. Namastê.